Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o advogado e professor universitário Jader Figueiredo. Eleições 2024. O que pode e o que não pode a partir de agora? Crimes eleitorais. Quais os principais casos combatidos pela Justiça Eleitoral? Como o eleitor pode colaborar para o avanço da democracia? Ainda, o mercado do direito eleitoralista no Ceará e no Brasil. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Jader Figueiredo é advogado. O convidado é mestre em Direito. O entrevistado é professor universitário na área e coordenador do curso da Estácio Ceará. Jader Figueiredo já atuou em várias campanhas eleitorais para candidatos e partidos políticos. E é com o advogado Jader Figueiredo que converso no programa de hoje. Doutor Jader, seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, Obrigado. Aos estúdios aqui, o programa Política, que nesta campanha eleitoral vai explorar bastante esses aspectos mais técnicos, até no sentido mesmo pedagógico, para os nossos eleitores, eleitoras e também candidatos e candidatas que às vezes chegam numa campanha meio que ainda precisando ser assessorado por um profissional da área. Eu já lhe pergunto, por onde começar se eu, por exemplo, fosse ser candidato nesse início de campanha, doutor? Muito obrigado pela visita. Eu que agradeço o convite, Erivaldo. Muito bom estar aqui na TV Otimista e no seu programa. O candidato, quando ele se propõe a ser candidato, ele precisa, como você bem falou, estar preparado. Ele não pode chegar achando que é só ter boa vontade, achando que é só ter a intenção de mudar o mundo, o que é ótimo, é necessário, mas precisa ter um preparo jurídico também. Desde antes da campanha, na verdade, é preciso ter um apoio desde o registro da candidatura, em que ele precisa cumprir com alguns requisitos da lei, tanto pessoais como em relação ao partido político, como também durante e depois da campanha, dado que na hora da campanha acontecem determinados fatos, situações que requerem uma atenção especializada, e depois também ao acompanhamento de processos, como, por exemplo, a prestação de contas que demandam um advogado. Entendi. Nesse início de campanha para a Justiça Eleitoral, existe ali uma virada de chave, que é quando os pré-candidatos apresentam lá a papelada no cartório. Isso. E aí eles pedem a candidatura. E aí a Justiça Eleitoral tem um período para avaliar e aí vai deferir ou não para que aquele candidato ou candidata fique valendo para pedir voto. Exato. O que a Justiça exatamente avalia nesse período em que a documentação é apresentada, doutor? Perfeito. Existe realmente, Erivaldo, como você colocou, o período em que o pré-candidato ele se torna candidato. Isso. E aí ele faz o registro da candidatura. A Justiça Eleitoral, ela avalia basicamente o cumprimento dos requisitos que estão na lei. E são muitos requisitos, na verdade. Alguns, assim, alguns dos mais importantes. Um que é pouco conhecido. Toda campanha tem um CNPJ. O candidato ele tem um CNPJ próprio da campanha. E é por meio desse CNPJ que ele vai movimentar contas no banco, certo? E esse CNPJ ele só tem uma finalidade, aquela campanha específica. Ele não pode, por exemplo, se ele foi candidato em 2020, usar o mesmo CNPJ na campanha de 2024. A Justiça vai verificar esse tipo de coisa. Ele precisa também fazer a habilitação dele enquanto candidato, para estar apto a receber os votos. E isso envolve comprovar, por exemplo, a regularidade com a própria Justiça Eleitoral, com o partido político, envolve a regularidade militar, dado que para os homens o alistamento militar é obrigatório. A idade mínima para cada cargo Exatamente. Tem uma previsão de idade, né? Isso. Da previsão. A lei vai verificar também, a Justiça, perdão, vai verificar também se ele não é um candidato inelegível por alguma razão, se ele tem todas as certidões necessárias dentro dos âmbitos da Justiça Estadual e da Justiça Federal, além de outras certidões que ele precisa juntar, para ver se ele está apto de fato a concorrer naquele pleito. Tudo isso é feito depois do pedido de registro de candidatura e a Justiça vai verificar isso nesse ínterim
em que a campanha acontece. Entendi. O senhor falou aí CNPJ, inclusive é aquela informação ali na lateral da propaganda, do Exato. papel, do adesivo. Exatamente, né? É obrigatório que todo material publicitário tenha identificados tanto o CNPJ da candidatura como o CNPJ da gráfica que produziu aquele material. Que é o que vai aferir a movimentação financeira, né? Isso. Agora, misturar com o CNPJ jamais, né? Não. Você precisa atentar que a gente está falando aqui do CNPJ da campanha e da gráfica. O CNPJ da empresa é uma outra coisa. Você não pode ter essas doações de empresas para a campanha. Isso foi, inclusive, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, alguns anos atrás, que proibiu esse tipo de movimentação. E mesmo as doações por CPF, ou seja, da pessoa natural, a pessoa física que a gente chamou durante muito tempo, ela também tem algumas regrinhas. O eleitor que deseja manifestar o apoio para o candidato pela via financeira, com doação, ele precisa atentar que ele não pode doar o valor que ele quiser. Ele tem uma limitação que é de 10% do valor do patrimônio dele declarado em imposto de renda no exercício passado. E se por acaso ele ultrapassar esse valor, ele vai estar sujeito ao pagamento de uma multa e, quem sabe, até a se tornar ele eleitor inelegível também. Entendi. Então, essa previsão é mais ou menos para dar uma controlada ali, para que aquele endinheirado não vá desequilibrar a disputa eleitoral, né? A ideia do Brasil como um todo, em termos eleitorais, é que a disputa eleitoral ela é um instrumento público. Daí a gente ter um financiamento público de campanha. A gente tem tanto o fundo partidário, que dá muito dinheiro para os partidos, e é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte, como também o fundo eleitoral, que é um valor, aqui para nós, exorbitante, se a gente for comparar com outros valores e outros gastos públicos do Brasil, mas isso é o que quem defende esse sistema diz que é o custo da democracia. A democracia, ela precisa, para acontecer, que os candidatos tenham uma certa paridade, e isso envolve tanto você fornecer dinheiro para que as campanhas aconteçam de modo mais igualitário, como também limitar algumas das doações, a doação de empresa, como a gente já falou, a doação de pessoa natural, para que alguns candidatos não tenham uma vantagem muito maior sobre os outros. Entendi. Quando era permitida a ajuda financeira, o apoio, e que o dinheiro público era pouco usado, só nas isenções para transmissão do programa gratuito, entre aspas, né? No rádio, na TV, era menos equilibrado ou agora as regras estão melhor distribuídas, doutor? Erivaldo, não existe almoço grátis. Você mesmo disse que o programa não é gratuito, porque quando você sabe bem disso aqui da TV Otimista, a gente tem custo para fazer o que quer que a gente vai fazer. Então, se a propaganda está ali, é porque ela tem um custo, de fato. Seja um custo para quem transmite, seja um custo para quem produz. Exatamente. E o que foi a ideia do nosso legislador e também do nosso judiciário em dar essa restrição foi de tentar equacionar esse jogo. O que acontece é que hoje, com o financiamento sendo eminentemente mais público, a prestação de contas, por se tratar de dinheiro público, ela ficou mais sofisticada. Então, ainda acontece, não dá para dizer que não acontece, é impossível dizer isso, Caixa 2, que é algo muito comum em época de eleição, ou então alguns desvios de verbas. Mas dinheiro que circula em espécie. Dinheiro que circula em espécie é muito comum você ver no dia das eleições, sobretudo nas eleições municipais, como a gente vai ver agora, flagrantes na véspera ou no dia da eleição. Na eleição passada mesmo, a gente teve aqui no Ceará, lá em Caucaia, um determinado cidadão que foi preso com milhares de reais em dinheiro em espécie, dinheiro trocado, que é justamente um instrumento para a compra do sufrágio, a compra do voto. É um clássico, né, da eleição no Brasil. Né? Exato. Mas esse modelo público, ele fortalece esse movimento de compliance com as contas para que o candidato demonstre como foi que ele utilizou aquele dinheiro. E isso traz sim um fortalecimento
da maneira como esse dinheiro é utilizado. Entendi. E aí, alguma irregularidade na campanha, vamos tratar disso depois, mas Sim. só antecipando aqui um ponto, que o senhor citou aí umas 2, 3 vezes, a prestação de conta. Então, Isso. todo esse processo de recolhimento de dinheiro e a forma como ele vai ser empregado na campanha, na candidatura, pode ou não repercutir lá na frente, mesmo depois do candidato eleito, é isso? Pode sim. As contas elas vão ser analisadas pelo tribunal eleitoral, tá? E eles vão verificar várias situações. Tá? É por isso que é importante, na verdade não é só importante, é necessário, a lei demanda que estas contas elas sejam feitas por um contador habilitado e revisadas por um advogado habilitado, justamente para ter certeza de que elas estão de acordo com as regras básicas da contabilidade e com a lei eleitoral. E isso pode trazer impactos profundos para o candidato, porque a conta ela pode ser aprovada com ressalvas ou mesmo reprovada. E isso pode trazer diversas consequências, inclusive a perda do mandato em algum nível, dependendo do que acontecer dentro dessa prestação de contas. Exato. Por exemplo, aqui para ilustrar, se o candidato for e não tiver o devido zelo na hora de contratar uma empresa terceirizada que vai prestar serviço para mim, eu posso incorrer nesse risco, né? Porque a prestação de conta inclui terceiros prestadores de serviço, é isso? Exatamente. Tudo que você contrata durante a campanha eleitoral precisa ser registrado e precisa constar depois na prestação de contas eleitoral, na verdade nas prestações, porque você tem primeiro uma prestação parcial e depois uma prestação final, você precisa ter quem foi que você contratou, por que você contratou, quanto e como foi que você pagou e quando você pagou. E tudo isso tem um prazo muito curto para ser registrado no boletim, digamos assim, para usar um termo mais simples, das contas e depois isso ser enviado para o tribunal. E aí, é claro, quando a gente fala de uma campanha que movimenta milhares, milhões de reais, às vezes acontece. Você esqueceu de juntar uma nota fiscal de uma bobagem, ou ficou uma pessoa que você contratou que na hora de prestar contas você esqueceu. Isso, quando são erros pequenos, erros bobos, a própria legislação ela fala que isso não é suficiente para você desaprovar uma prestação de contas ou trazer uma consequência mais grave. Tanto porque isso pode ser retificado no processo de prestação de contas, como porque não é esse o propósito, não é pegar o bombom que você não declarou, e sim quando são gastos mais significativos que acontecem muito, com gráficas, um gasto com publicidade, com mídia. Produtoras de rádio e TV. Produtoras de rádio e TV. Esses são alguns dos principais gastos, porque a propaganda é o que movimenta, de uma maneira geral, as eleições. Então, esses são gastos mais significativos e que também, recorrentemente, são alguns dos caminhos pelos quais há maior corrupção, historicamente falando, e por isso o candidato precisa prestar um pouco mais de atenção na hora de prestar contas. Entendi. Doutor Jader, popularmente se difunde muito durante o período eleitoral no noticiário dois crimes que são, inclusive, eu acho que crimes legítimos, né, um do outro, né, que é o crime por abuso de poder político e por abuso de poder econômico. Para o não iniciado, de que se trata? De que estamos falando, doutor Jader? Certo. Os crimes eleitorais, de uma maneira geral, a gente encontra a previsão deles, Erivaldo, tanto no Código Eleitoral que nós temos, como em algumas resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que explicam um pouco melhor, por assim dizer, quais são esses crimes e como é que eles acontecem, tá? E essas resoluções, elas inclusive são sempre renovadas. A nossa, mais recente aqui do TSE, é de fevereiro deste ano. E esses crimes de abuso, eles existem por quê? Para evitar que alguns candidatos que estão em situação mais favorável, seja do ponto de vista político, estando na situação política, por exemplo, numa prefeitura, já que a gente está falando candidato à reeleição, agora, por exemplo. Candidato à reeleição, como também do aspecto econômico, eles se beneficiem disso para que tenham uma vantagem indevida nas eleições, nesse pleito. Então, o que é que pode acontecer? Pode acontecer de o candidato que busca a reeleição, como você mesmo colocou, ele tente se valer do aparato público para se favorecer. Ele se vale daquilo dali para criar uma vantagem indevida contra o concorrente que ele tem.
Então, vamos dizer que ele utiliza um serviço público condicionando o uso daquele serviço a uma promessa de voto. Ou então mesmo um espaço público que seja usado de maneira indevida para que ele leve os eleitores, faça um comício ou algo do tipo, ao qual ele só teve acesso, ele só conseguiu chegar naquele espaço porque ele era um gestor público, ou era membro da administração direta ou indireta. Isso é considerado pela lei abuso de poder político. Tá? E o abuso de poder econômico já vai numa outra via, no sentido de usar ferramentas, e não necessariamente só ferramentas pecuniárias, financeiras. Por exemplo, o disparo em massa de comunicações, a famosa mensagem do WhatsApp que é disparada o tempo todo. Isso também é considerado crime no âmbito da legislação eleitoral, por ser um tipo de abuso também. Então, o candidato, quando ele vai se utilizar desse tipo de situação, ele precisa ter muito cuidado, porque isso pode ser considerado crime, se ele for gestor e se valer, ou mesmo que ele não seja, que ele tenha algum contato, alguém ali próximo, que ele vai utilizar da estrutura pública, da administração pública direta, indireta, fundacional, ou se utilizar de um poderio econômico excessivo, isso pode levar, inclusive, até ele já eleito à perda do mandato. Entendi. Um funcionário terceirizado, estamos falando de prefeitura porque é a disputa municipal, mas poderia ser do Estado, federal, etc. Um trabalhador terceirizado de uma gestão, ele pode participar de um ato político em favor do candidato dele, que seja o atual gestor ou um opositor, doutor Jada? Veja, não é todo cargo público que é vedado de participar desse tipo de evento, inclusive porque nós temos os nossos direitos políticos. Então, o funcionário ele pode manifestar o apoio dele, ele pode fazer isso sim enquanto cidadão, mas ele vai ter algumas restrições. Por exemplo, ele não pode fazer isso no âmbito da administração pública com intenção de busca de voto na qualidade de servidor ainda que terceirizado, certo? Dentro do expediente também Dentro do expediente, ele não pode condicionar a atuação dele como membro da administração pública, ainda que de maneira indireta, a buscar um voto, a fazer propaganda para um candidato. Mas se no âmbito particular dele, desde que ele não ocupe alguns cargos. Nesse caso, o terceirizado não teria problema, mas o servidor propriamente, o servidor, por exemplo, o magistrado, o membro do Ministério Público, o membro da Justiça Eleitoral, por mais que no particular ele vá votar no candidato dele, e ele tenha um candidato a vereador, a prefeito, ele não pode manifestar isso de maneira nenhuma. Entendi. Certo? De maneira geral, estamos falando aí de alguns eleitores com perfis bem definidos, né? Isso. Agora, o eleitor, de maneira geral, ele também precisa de um regramento, né? A Justiça Eleitoral não olha só para os candidatos. No que o eleitor deve estar atento nessa campanha? Para não pagar multa, eu soube que eleitor pode pagar multa. Pode pagar multa, sim. Ou até mesmo, no limite, prejudicar o seu candidato. Às vezes, na intenção de ajudar, fazer prejudicar, né? Exato. Algumas situações, Erivaldo, que o eleitor ele precisa estar muito atento para não incorrer em infrações eleitorais. Uma das que a gente falou já é a questão da doação das campanhas. Isso é algo que afeta diretamente o eleitor. Há, inclusive, previsão expressa de que é responsabilidade do eleitor, porque é ele quem faz a doação. O candidato, nesse caso, ele recebe. E o candidato não tem como saber se aquilo é mais de 10% ou menos de 10% do imposto de renda do eleitor. Mas alguns dos pontos com os quais a Justiça Eleitoral está particularmente preocupada nestas eleições dizem respeito principalmente à questão das fake news no que concerne o eleitor, certo? Tanto do aspecto do candidato como do eleitor que deliberadamente faça isso, a propagação de notícias sabidamente falsas ou fortemente descontextualizadas, ela pode ser punida. Tá? E essa punição ela varia desde detenção, prisão, usando o jargão popular, que vai de poucos meses até um ano, como multa também, certo? E isso pode prejudicar não só o próprio eleitor, que vai ser responsabilizado por aquilo enquanto pessoa, mas em último caso o candidato, porque pode ser que aquilo de alguma maneira afete a campanha, ou se a campanha estiver envolvida, prejudique o candidato e acabe, em vez de trazendo o apoio que o eleitor pensou quando ele compartilhou aquela notícia falsa, quando ele criou, porque muitas vezes o eleitor cria a notícia falsa também, trazendo um prejuízo para o candidato, que era o oposto do que ele queria naquele primeiro momento. Ok, portanto fica aí o alerta. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, doutor Jada, a gente vai olhar novamente para esse aspecto da fake news,
da desinformação, que é um dos principais motes, né, Sem dúvida. dessa disputa agora de 2024, tá bom? Tá ótimo. Portanto, daqui a pouco, no segundo bloco, mais bate-papo com o advogado e professor universitário Jader Figueiredo, aqui conosco no programa Política da TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe hoje o advogado e professor universitário Jader Figueiredo, aqui conosco falando sobre regras eleitorais. Jader também é coordenador do curso de Direito da Estácio. Como é que ele encontra na internet e como que encontra a Estácio, doutor Jader? O meu Instagram, Erivaldo, é @insta, de Instagram mesmo, do Jader, tudo junto. E a Estácio no Ceará é Estácio Ceará, certo? Você encontra a gente nesses dois Instagrams e também em outras páginas, como no LinkedIn e no Facebook. Muito bem. Daqui a pouco a gente repete para quem não conseguiu anotar a tempo, tá bom? Tá ótimo. A gente falava no primeiro bloco, doutor Jader, sobre fake news, desinformação, esses processos todos que trazem prejuízo, né, não só para o candidato, mas para o eleitor. Isso. A pergunta é, essa desinformação, ela bate na porta da Justiça Eleitoral de uma forma veemente e a Justiça Eleitoral tem estrutura para enfrentar esse considerado um dos principais problemas atuais em termos tecnológicos? Erivaldo, eu diria que esta é a pergunta de ouro destas eleições. Na verdade, elas têm sido o grande problema das últimas eleições. E não é de hoje, tá? A gente já vivenciou algumas eleições em nível federal e em nível municipal em que as fake news foram um problema muito grave. E o que é que a Justiça tem feito para combater isso? Há um esforço muito grande da Justiça, primeiro no sentido educativo, no sentido de buscar combater a fake news na raiz, que é o quê? Primeiro, evitar que as pessoas caiam em fake news. Como é que isso pode acontecer? Quando o eleitor recebe uma notícia, ele precisa atentar para alguns pontos. Quais são alguns indicativos de que aquela notícia é falsa? A notícia vem sem a fonte. Ela não vem com uma fonte que tenha alguma credibilidade, como, por exemplo, a TV Otimista ou algum dos grandes veículos de comunicação que nós temos no Brasil. Segundo, a notícia não tem data, ou ela vem sem alguns elementos que digam alguns dos pontos que o jornalista ele sempre trata de abordar. Quem, como, quando, aonde, porquê, isso não é indicado. Às vezes ela vem descontextualizada. Terceiro, é importante também atentar para a data. Às vezes você pega uma declaração de um candidato que ele deu 20 anos atrás num contexto muito diferente e aí você pega só um print daquilo e coloca aquilo ali. A Justiça Eleitoral ela se preocupa muito em tratar com a educação, porque se o eleitor atenta para isso, ele já não espalha fake news. A educação política, no caso aí. Sem dúvida nenhuma. É uma educação cívica, mais do que tudo. Exatamente. Geralmente essas mensagens, além dos elementos que o senhor colocou muito bem, elas vêm com um teor apelativo muito Sem forte, dúvida. né? Isso. Meio que até irracional ali para o eleitor, ele nem racionaliza direito a informação, ele já quer repassar, né? Isso, exato. E completando essa sua pergunta com a resposta da primeira que você me fez, a Justiça ela precisa se preocupar muito com isso. A eleição é algo muito passional. No estudo da retórica, a partir da obra de Aristóteles, a gente vê que os três grandes meios de convencimento são o ethos, que é quem fala, o pathos, que é o sentimento que você gera no público, e o logos, que é o conteúdo. E na política, muitas vezes, a gente para nos dois primeiros. Dependendo de quem fala, a gente concorda ou discorda automaticamente. Exato. E o sentimento que aquilo causa na gente é o que normalmente move o voto. O logos, que seria o conteúdo, muitas vezes fica de lado. Isso não é de hoje. Aristóteles escreveu isso 2.000 anos antes de Cristo, 600 e poucos anos antes de Cristo, e já era assim, tá? E a Justiça ela tem que se preocupar porque isso é o que afeta o resultado das eleições. Então, quando ela recebe algum processo, alguma notícia de algo falso, não precisa que aquilo necessariamente tenha o poder de mudar o resultado das eleições. A mera intenção de
transmitir notícia falsa ou de prejudicar o eleitor já é suficiente. E quais são os meios que ela usa para evitar que isso aconteça? Ela tem parceria com algumas agências de fact-checking, de checagem de fatos, usando bom português, para verificar se aquilo é verdadeiro ou não. Inclusive, a própria lei determina que essas agências, se estiverem em parceria com os tribunais, elas podem servir de fonte para dizer, não, isso aqui é falso, e a justiça pode partir do pressuposto que isso é falso, e por isso proibir. 2, ela tem também parceria com os veículos de comunicação, principalmente os de internet, como é o caso da Meta, que é a dona do Instagram, do Facebook, para que haja algumas verificações. Então, quando você vai acessar um anúncio no Instagram, no Facebook, aquilo ele vai dizer, olha, tome cuidado porque há um indicativo de que isso aqui pode ser falso. Isso também já é uma outra alternativa. Até chegar ao ponto, Erivaldo, em que ela vai proibir de fato a veiculação daquilo, que é um debate muito grande que a gente tem tido aqui, quando a gente olha em nível nacional, esse embate que está acontecendo entre o STF, na figura do Alexandre de Moraes, e o Twitter, antigo Twitter, hoje X, na figura do Elon Musk, de proibir, de fato, dizer, olha, esse conteúdo não pode ser veiculado, porque isso é falso, ou porque isso atenta contra a democracia, ou porque isso traz um problema mais grave. Entendi. O senhor, como operador de direito, né, como se fala no jargão do meio jurídico, tem muita ciência do rito jurídico propriamente, né? Ou seja, prazos, né? No processo eleitoral, esse enfrentamento à desinformação, os prazos não são os prazos do dia a dia, até porque a Justiça Eleitoral já tem um rito mais forte, sob pena de prejudicar quem for alvo de uma fake news, né? Com certeza. Como que isso é equilibrado entre o rito jurídico e essa ação rápida que a Justiça Eleitoral tem que ter para que não haja um prejuízo para quem for alvo de desinformação, doutor? Perfeito. Essa pergunta é muito boa, Erivaldo, porque, especialmente no período das eleições, a Justiça ela tem um funcionamento um pouco diferente do usual, sobretudo a Justiça Eleitoral. Os prazos, de uma maneira geral, no direito, eles são contados ou em dias corridos ou em dias úteis, e não raro você ignora alguns dos finais de semana, como é o caso dos dias úteis. No Código de Processo Civil, nós temos a contagem de prazos processuais apenas em dias úteis. Na Justiça Eleitoral isso não acontece. A gente tem prazos que consideram sábados e domingos no curso do prazo como sendo necessários para a resposta. Algumas situações você tem inclusive prazos que podem ser dados em horas para você ter uma celeridade maior, justamente porque o pleito ele dura 45 dias. Não dá muito tempo para você fazer muita coisa. Por isso que é preciso, sobretudo para os candidatos que buscam, que almejam a cargos maiores, um cargo um pouco mais alto hierarquicamente, no caso dessas eleições, o cargo para prefeito, que eles tenham uma equipe jurídica, uma assessoria jurídica qualificada, porque às vezes é coisa de em 48 horas mudar tudo, em razão de um prazo que foi determinado pelo juízo. E aí, vou lhe dar um exemplo, tá? A gente estava falando de propaganda logo antes. Isso. Todas as propagandas eleitorais que são veiculadas na televisão, já que a gente está aqui na TV, elas precisam cumprir alguns requisitos. Para além dos requisitos aos quais a gente está acostumado, que são o nome do candidato, o número do candidato, partido, coligação e tal, elas precisam ser acessíveis. Isso significa o quê? Elas tanto precisam ter a legenda, o closed caption, como também elas precisam ter a audiodescrição, para que a pessoa que tem a visão prejudicada, para a pessoa que é cega, que ela consiga acompanhar, já que ela não consegue ver muitos desses elementos. E a audiodescrição envolve você falar, o candidato está na televisão, no fundo tem a foto assim, se lê tal coisa outra e tudo mais. Se não tiver isso, a propaganda é suspensa. Ela não pode ser veiculada. A Libras está nessa... Libras também. A tradução de Libras também precisa aparecer. Isso. É um dos requisitos também. E aí, a Justiça faz o quê? Normalmente ela dá um prazo de 24 horas, 48 horas, 72 horas. Para ajustar ou retira, né? Exato. Porque se for menos do que isso, você não consegue fazer. Também tem uma questão logística envolvida. E se for mais, você acaba trazendo um prejuízo para o eleitor, que não vai ter acesso àquilo. Entendi. Então, por isso que precisa ser rápido, porque se não for, nesse período curto, as coisas não funcionam. Entendi. Doutor, e numa situação concreta, real, como a gente tem presenciado, né?
num sábado, véspera de eleição, um adversário dispara uma mensagem, uma bomba moral, digamos assim, contra seu adversário, né? Ali é bom deixar registrado que, embora o prazo seja exíguo, a Justiça Eleitoral pode avaliar a situação depois do resultado e voltar e punir o próprio candidato, mesmo que ele seja eleito, é isso? Exatamente. Não é porque o candidato foi eleito, Arivaldo, que isso vai garantir que ele vá permanecer no mandato se ele tiver cometido erros, se tiver havido vícios dentro do processo eleitoral. Isso é super recorrente, isso acontece bastante. Então, você falou aí, por exemplo, o caso da propaganda. Se depois do devido processo se demonstrar que houve de fato um crime, que a punição para aquele crime, naquela situação, naquele contexto, era a cassação do mandato, ou às vezes até antes da diplomação, né, você vai ter uma perda de mandato, sim. A gente tem às vezes a sensação de que é como se a justiça não respeitasse a vontade do eleitor quando um candidato eleito é cassado. E realmente, se a gente olha de um ponto de vista democrático, isso traz uma insatisfação. Porque o ideal é que, se o candidato foi eleito, ele permaneça no cargo para o qual ele foi eleito. O senso comum ali, O senso comum é esse. Isso faz sentido, porque isso vem, melhor dizendo, de uma necessidade que o eleitor tem de ver respeitado a sua vontade. Porém, a gente tem que lembrar que aquele candidato foi eleito descumprindo as regras. E se ele não cumpriu as regras para ser eleito, aquela eleição não foi válida, não foi justa. Ela é, por definição, antidemocrática também. E é por isso que precisa haver essa cassação. E o candidato pode sim, no caso de propaganda irregular, ou, já que você falou de exemplo concreto, trazendo para uma situação que é mais recorrente, diz respeito a algumas das regras, por exemplo, da regra de quantidade mínima de mulheres concorrendo na chapa. A gente teve aqui no Ceará mesmo um exemplo recente nas eleições últimas de uma coligação aqui do Ceará que chegou a perder já, mas está em sede de recurso, 4 candidatos eleitos, um deles inclusive foi o Carmelo Neto, que foi um dos mais bem votados deputados aqui, porque não obedeceu a quantidade de candidaturas femininas. Isso, como eu falei, está em sede de recurso, mas é um exemplo muito bom de como isso pode impactar até um candidato eleito e muito bem votado quando não respeita as regras eleitorais. E nesse caso específico das candidaturas femininas tem uma particularidade, porque a própria lei ela fala sobre isso. Ela explica que não basta você ter uma candidata, um número X de candidatas, ou não pode ser uma candidatura para inglês ver. Você precisa ter candidaturas ativas, você precisa ter candidaturas de verdade. Porque às vezes o pessoal colocava ali só o número mínimo, não movimentava, não fazia propaganda, não tinha fundo partidário, fundo eleitoral, não tinha nada, só para dizer que tinha a quantidade de candidatas e dizer que bateu a meta para os outros poderem se eleger. A justiça bate de frente com isso, a previsão expressa na lei para que isso não possa acontecer. Então, isso pode impactar, por exemplo, uma perda de mandato. Entendi. Isso que o senhor acaba de narrar, doutor, é interessante porque nos dá uma ideia de que para os eleitores e para a maioria dos candidatos, né, principalmente os que perdem as eleições, o processo para no final da contagem dos votos, né? Mas que o processo ele segue. Isso. Tem um pós-eleitoral e o senhor que é da Seara, às vezes emenda na outra eleição, né? Isso. Um trabalho que às vezes deixa de ter visibilidade, mas que é um trabalho do pós-eleitoral, às vezes do que foi parar na justiça, então é outra batalha, né? Exatamente. Muitas vezes a gente tem a sensação de que a justiça eleitoral ela só funciona durante as eleições. Exatamente. Não é o caso. A justiça eleitoral ela trabalha muito ao longo do período normal dos anos ímpares e ela trabalha muito mais ao longo dos anos pares, nos anos de eleição. Então, é muito comum de a gente ver situações como essa. Então, não se assuste, eleitor, se neste ano você viu um candidato que foi eleito, que teve a quantidade de votos necessária, considerando todos os considerandos de coligação e federações eleitorais, e daqui a 1, 2 anos ele vinha a perder o mandato porque descumpriu alguma regra ou porque está recebendo uma punição por força de ter cometido algum crime no âmbito eleitoral. Isso é recorrente, isso acontece. A eleição não é uma garantia de permanência no mandato se a candidatura tiver sido
errada se a eleição tiver acontecido de maneira que não seguiu as regras eleitorais. Se alguém fez algo errado no verão passado. Exatamente. Se por acaso fez tudo certinho e foi eleito, aí tanto o eleitor como o parlamentar ou executivo eleito podem ficar tranquilos que aquele mandato ali está garantido por ter cumprido as regras eleitorais. Muito bem, doutor Jader. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo. Antes, eu gostaria que o senhor repetisse os arrobas do senhor e da Estácio, por favor. Vamos lá. O meu é @Insta do Jader, tudo junto, certo? E o da Estácio é @Estácio Ceará. E se você quiser também seguir o curso de Direito, é Direito Centro, que é o da unidade Centro da Estácio. Legal, muito bom. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa de hoje com Jader Figueiredo, advogado e professor universitário, nos explicando aqui um pouco desse fascinante mundo das regras eleitorais para este ano, né, um ano de disputa para prefeituras e câmaras municipais. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho. A gente recebe aqui nos estúdios da TV Otimista o advogado Jader Figueiredo. Ele é professor universitário, é também coordenador do curso de Direito da Estácio, aqui conosco, nos ajudando a entender um pouco desse regramento eleitoral. Não é para iniciantes, porque realmente é um processo que vem sendo amadurecido, né? Ao longo do processo, é um jogo de muitos interesses, portanto, é uma guerrilha ali jurídica, política, de comunicação também, né, doutor? Exato. Uma coisa que a gente nota, Erivaldo, é que a legislação ela se atualiza ano a ano. Esse ano a gente tem uma situação muito interessante que está prevista na legislação, que a gente não via em anos passados, que é o uso de inteligência artificial. A gente tem falado tanto de inteligência artificial, de ChatGPT, de Claude, de vários programas que a gente tem. Esse ano a gente teve uma evolução na legislação, a resolução do TSE que explica sobre os crimes eleitorais, ela trouxe várias regras sobre o uso de IA, da inteligência artificial. Por exemplo, ela precisa estar definida, tem que ter uma marcação dizendo que é IA, uma marca d'água, por exemplo, se for uma foto ou um vídeo, ou então no áudio, se for no rádio, precisa dizer que aquilo ali foi gerado por inteligência artificial. Mais do que isso, há uma proibição expressa do uso do deepfake, que é aquela técnica em que você pega um vídeo de uma pessoa e coloca o rosto de outra pessoa para parecer que é aquela outra pessoa que está falando. Ou áudio para carro de som. Ou áudio para carro de som também, com as inteligências artificiais generativas que a gente chama. O deepfake tem sido um problema em nível mundial em vários aspectos. Tanto no aspecto político, as pessoas têm usado o rosto de um político e gravado, feito uma maquiagem para parecer que é ele que está falando. Tem até um vídeo muito interessante. E bem feitos, inclusive, né, cara? Perfeitos. O negócio convence mesmo. Né? Tem um vídeo do Barack Obama que é ele falando e tal, e ele começa a xingar, e aí ele explica, olha, pessoal, não é o Barack Obama que está falando, eu sou uma inteligência artificial, eu fui criado com inteligência artificial, parece muito, está perfeito, a voz está igual, mas isso não é verdadeiro. Tome cuidado, preste atenção. Isso é um problema em vários níveis, no nível político. Hoje em dia, os deepfakes são utilizados, por exemplo, para gerar conteúdo pornográfico, conteúdo de falsificação de produtos, de seriados, de filmes, da mídia, da Marvel, de tudo que é tipo. E na política não é diferente. Algumas celebridades vendendo produtos sem... Exato, vendendo como se fosse da celebridade, falando, olha, compra esse produto aqui, sou eu que estou vendendo, e a celebridade nem sabia que isso estava acontecendo, foi gerado por inteligência artificial. Isso é um problema grave em nível mundial e nas eleições não ia ser diferente, né? As eleições elas não são apartadas do mundo, as eleições acontecem dentro de um contexto social. E isso é amplamente proibido, com punições muito severas. E é uma novidade, é algo que a gente não tinha por que se preocupar com isso. Nas eleições passadas já existia, mas não era tanto. Mas se você for pensar, por exemplo, nas eleições de 8 anos atrás, 12 anos atrás, isso era impensável. E é por isso que precisa haver esse crescimento, essa evolução. A prática da eleição ela vai trazendo aprimoramento,
vai trazendo melhora numa construção contínua. Exatamente. O senhor fala de uma linha do tempo da formação do advogado, né? Nós ainda temos operadores do direito de gerações anteriores, né? Que sabem tudo e um pouco mais do métier, Sim. mas que as regras, como a gente está falando, elas vêm sendo substituídas em função da realidade, né? Isso. E aí eu pergunto, como que o bacharel em direito, né, que é o futuro advogado, quando passa na OAB, na ordem, tarará, como que esse advogado está se formando nessa área para dar conta desse desafio contemporâneo, doutor? Por exemplo, qual é o peso, vamos supor, do direito eleitoral numa grade curricular do direito? Está do tamanho que é para ser? Está aquém? Está além? Como que uma instituição como a Estácio olha para esse desafio dos novos tempos? Perfeito. Essa é uma pergunta muito interessante, Arivaldo. E se você conversar comigo sobre direito eleitoral, eu vou lhe dizer que nós temos uma formação, e eu não estou falando só da Estácio, estou falando em termos de currículo, boa, mas muito básica em nível de graduação. Se você me perguntar de direito ambiental, eu vou lhe dizer a mesma coisa. Se você me perguntar de direito das tecnologias, eu provavelmente vou lhe dar a mesma resposta. Em nível de graduação, dado que o direito ele precisa entregar uma formação completa, a Faculdade de Direito, por lei, não pode formar advogados especialistas, a gente precisa saber um pouquinho de cada coisa. Inclusive porque, qualquer que seja a área, ela tem mais de um impacto. A gente falou aqui de eleições, mas a gente falou de direito criminal, de direito processual civil, processual penal, falou de direito de imagem. Então, a formação jurídica ela tem que ser completa. Isso é importante. Quanto mais completa e melhor a formação jurídica e mais visionária a formação jurídica, melhor, certo? No curso de Direito da Estácio, que é onde eu coordeno, a gente faz muito isso voltado para a prática. Então, a gente tem estágios práticos na área de consumidor, na área de métodos alternativos de soluções de conflitos, na área de direito civil, de direito criminal, de direito do trabalho, enfim. Porque quando você tem essa prática multidisciplinar, como a gente tem, você tem a chance de expandir os seus horizontes e entender o impacto de uma situação nessas diferentes áreas. Como eu disse, o candidato, quando ele se registra, tem as regras de direito eleitoral, tem algum direito criminal, tem alguns direitos civil que ele tem que cumprir. Você precisa, na formação, ter uma visão ampla de tudo isso. Mas se você realmente quer buscar uma especialidade, uma especialização no direito eleitoral, ou até mesmo em outras áreas, o ideal é que você busque tanto estudos mais aprofundados, que podem ser feitos no âmbito de grupos de estudo. Existe, por exemplo, um grupo de estudo chamado Ágora, vinculado à Universidade Federal do Ceará, que é só sobre direito eleitoral. Tem pesquisadores competentíssimos. A professora Raquel, que já esteve aqui com você várias vezes, foi minha professora também, é a coordenadora do grupo. E há também muitas especializações. Nós temos na Estácio também várias especializações em várias áreas, uma delas sendo o direito eleitoral, que você pode buscar para atuar nesse mercado com mais consistência. E isso é necessário, porque, como a gente já falou, essas regras vão se atualizando, elas vão mudando. Então, se o advogado, que é muito bom, mas não se atualizou, não for atrás de buscar esse conhecimento, ele vai ficar para trás por melhor que ele seja. Ele precisa acompanhar os novos tempos. Entendi. Aproveita aqui o mote e deixe novamente, para quem não anotou ainda, o Instagram da Estácio, por favor. Perfeito. Estácio Centro CE e o meu é Insta do Jader. Tá? E se você quiser seguir o curso de Direito da Estácio, é Direito Centro, tudo junto. Muito bem. Como é que está a cabeça da moçada que chega para cursar Direito, doutor Jader? O senhor que já esteve no lugar deles, né? Já, e para falar a verdade, Erivaldo, eu ainda estou. O curso de Direito, ele tem um aspecto importante e interessante, que é porque você nunca termina de estudar Direito. Se você pretende seguir a carreira no Direito, qualquer que seja ela, você precisa se atualizar. A jurisprudência muda com muita frequência, os tribunais precisam cada vez mais decidir sobre questões novas. A gente falou agora, por exemplo, sobre inteligência artificial. A gente tem muito pouca decisão. Agora que tem uma legislação um pouco mais forte legislando, então, daqui a pouco vai haver decisões, vai haver jurisprudência, você precisa ler aquilo. O que eu tenho sentido é que quem busca o direito hoje, em âmbito universitário, tem buscado não só com aquilo que acontecia antes, que era uma mentalidade de eu quero fazer direito para fazer concurso e ter uma carreira que paga bem. E eu tenho sentido que hoje a busca do jovem pelo direito,
ela está vindo muito de um lugar de tentar compreender o mundo e compreender o ordenamento jurídico ao nosso redor, para saber tanto como aquilo funciona, mas também como ele, quanto operador do direito, bacharel e futuro advogado, futuro promotor, futuro juiz, futuro defensor, futuro procurador, ou mesmo trabalhando em outras áreas, pode impactar o mundo, pode trazer um impacto positivo. Eu acho que de um tempo para cá, em especial, a gente viu que a política ela trouxe algumas questões negativas, uma polarização muito forte, debates muito acirrados, mas por outro lado ela trouxe um aspecto bom, um aspecto muito positivo, que é o de as pessoas quererem cada vez mais serem protagonistas dentro da sociedade. E o direito ele permite que isso aconteça. O jovem ele busca essa formação para isso. Exatamente. Eu percebo também essa ideia, né, de que as pessoas, de uma forma geral, buscam seus direitos, e aí a gente está falando de cidadania, de direitos individuais, de direitos civis que no conjunto da obra dizem respeito ao nosso dia a dia, de uma forma genérica falando, portanto isso de alguma forma eleva a média geral da educação política, né? Com toda certeza. No curso de Direito nós temos disciplinas, já no começo do curso, que lidam com isso. A gente tem disciplina de ciência política, disciplina de filosofia, disciplina de direito constitucional, direitos fundamentais, organização do Estado. E tudo isso serve para quê? Para que o aluno de direito ele tenha essa percepção de por que o Estado existe, como foi que ele surgiu, como é que funciona a política, como é que a filosofia impacta nisso tudo. Quem banca tudo isso. Quem banca tudo isso, como é que o Estado se organiza, de onde é que sai esse dinheiro, como é que ele é usado, e se ele for usado de maneira equivocada, o que é que se faz. Todas essas questões, elas precisam ser necessariamente analisadas para que a gente tenha uma compreensão melhor do Estado democrático. O nosso Estado é um Estado democrático de direito. Então é o direito quem regula todas essas situações que existem no âmbito da sociedade para que a gente tenha uma convivência social pacífica. Essa é a finalidade do direito. Isso. Voltando aqui para a nossa seara mais político-eleitoral, para a gente entrar na reta final do programa, doutor Jader, lhe fazendo uma provocação, que é uma pergunta, mas meio provocação. É que, de maneira geral, as eleições municipais, elas são uma espécie de protótipo de eleições gerais, estaduais e federais, que são eleições que podem mudar o rumo do país, ou a posição do Brasil no mapa da geopolítica mundial. Enfim, são eleições mais fortes do ponto de vista institucional, né? Enquanto que eleições municipais, mais amplas também. Prefeito, vereador, procede essa ideia de que algumas coisas, algumas regras são testadas nas eleições municipais para futura aplicação nas eleições 2 anos depois? Erivaldo, sim, procede. Mas eu não diria que isso se dá necessariamente por uma questão de importância hierárquica. Se eu dissesse que isso não influencia, seria mentira minha. Certo? Isso influencia sim, traz uma certa influência. Mas o que a gente vê muitas vezes é decorrência daquilo que a gente falou logo antes, de que eleição é processo. É processo no sentido muito amplo da palavra processo. É você ver o que é que funciona, o que é que não funciona, mantém o que funciona e aprimora o que não funciona. Então, a gente vai testar agora regras sobre inteligência artificial. Se a gente vir que essas regras não funcionaram, a gente vai mudar alguma coisa com vistas às próximas eleições. Tentar tapar os buracos ali. Exatamente. A questão não é porque as próximas eleições são mais importantes. É bem verdade que, por serem eleições em que nós temos um impacto maior no sentido de temos mais candidatos, temos níveis hierárquicos maiores, elas são consideradas mais importantes. Mas a lei, ela traz pouca diferenciação no tocante à aplicação das regras para uma e para outra. Eleição é eleição, voto é voto. A lei, ela vai olhar com o mesmo rigor e com a mesma qualidade para essas eleições, cada uma com suas regras, mas com o mesmo vigor para aplicar essas leis. Entendi. De fato, entrando na reta final, qual é o recado para o eleitor, eleitora, independentemente de idade, se é jovem, o primeiro, vai votar pela primeira vez, ou já passou dos 60, que quando deixa de ser obrigado, é 65, 60, né? Isso. Qual o recado que o senhor deixaria para esse público, doutor? Certo. Meu recado é que o eleitor busque, antes de mais nada, informação. Informação sobre como funciona o pleito, como funciona o processo, informação sobre o que é que pode, o que é que não pode, como que a gente já falou nessa entrevista, informação sobre os próprios candidatos
em que ele pretende votar ou em que ele não pretende votar, informação sobre as informações que ele recebe nas mídias, no WhatsApp, na imprensa, para que ele vote de maneira consciente. Consciente do seu papel dentro de uma democracia, já que o voto é a manifestação democrática, a gente não chama as eleições de festa da democracia à toa. Então, vote consciente do que está fazendo, da importância do próprio voto para o processo democrático e para a sociedade. Vote consciente em quem está votando, seja para vereador, seja para prefeito, por saber que está fazendo uma escolha que diz respeito a, que se alinha com os ideais de vida do próprio eleitor, com os ideais políticos, pessoais e tudo aquilo que influencia, certo? E principalmente com os ideais democráticos. É sempre importante lembrar isso, de que a defesa da democracia ela acontece também dentro da pauta política, e para que ele vote com a ideia de que aquele processo serve para a gente evoluir enquanto sociedade. Escolher políticos, políticas, pessoas que vão ocupar cargos ali na vereança e também nas prefeituras, que vão trazer alguma melhora, não só em termos palpáveis, como a gente às vezes acha, né, obra e coisa do tipo, mas em termos sociais também. Pessoas que possam, dentro da liderança política, satisfazer o anseio do eleitor, que é ver, afinal de contas, uma sociedade mais bem desenvolvida. Muito bem, doutor Jader. O nosso muito obrigado pela presença, pela inteligência, pela experiência aí, um pouco dividida aqui com os nossos usuários de internet, inclusive muito forte, como a gente falou aqui ao longo da entrevista, né? Os nossos agradecimentos. Apareça, já está convidado para outras entrevistas, as suas rápidas despedidas e no finalzinho deixando ali os seus contatos nas redes sociais. Eu que agradeço mais uma vez, Arivaldo, aqui pelo convite. Estou à disposição sempre. E, novamente, as redes sociais, você pode me achar tanto no LinkedIn, Jader Figueiredo, como no Instagram, @Insta do Jader, como também a Estácio, que você acha no Instagram, Direito Centro, o Instagram do nosso curso de Direito, como Estácio Centro CE, também o Instagram da Estácio. Espero você lá pelas redes sociais também. Obrigado, Arivaldo. Muito obrigado, um abraço ao pessoal da Estácio, até a próxima. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.